Oi, sou o Dr. André, médico especialista em clínica médica. Estou eu aqui de novo, com meu uniforme, como alguns dizem, e pronto para responder, falar um pouco mais sobre equívocos prescricionais que ocorrem na hipertensão. Isso serve para você, colega médico, isso serve também para os pacientes. Confira lá a prescrição. Continuando assim a nossa série sobre hipertensão. Antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho. Então, primeiro equívoco. Veja, equívocos não querem dizer necessariamente erros. Em alguns casos, sim, mas em outros, apenas coisas que podem ser ajustadas e que vão melhorar o seu paciente. Outra coisa, vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, o link da diretriz brasileira de hipertensão. Então, o primeiro caso é o uso do BRA ao invés do IECA. O que é isso? Um exemplo prático. Usar losartana sem antes ter tentado o uso de enalapril. Então, a losartana e o enalapril, eles são de classes diferentes e têm estudos bons mostrando o seu benefício. E não há nenhum estudo head-to-head, ou seja, cabeça a cabeça, dos IECA, como o enalapril, versus os BRA, losartana. Mas, na verdade, os IECA vieram antes. E tem mais estudos quantitativos sobre essa classe de drogas. Não há uma comparativa entre elas. Portanto, a gente não pode prescrever o Zartan, como os Zartanas, losartana, candesartana, valdesartana, a despeito do IECA, porque nós não temos uma comparação head-to-head, ou seja, cabeça a cabeça. E nós também temos os estudos mostrando que ambas são boas. E outra, a gente sabe da dificuldade da pureza da droga dos Zartans, principalmente aqui no Brasil. Então, nós não devemos iniciar losartana para todo mundo. O ideal é usar losartana no caso do paciente que tem intolerância ao uso do IECA, que a gente sabe que é a tosse. É quem não pode usar enalapril porque começa a ter tosse. Aí, nesse caso, a losartana está bem indicada. O seguinte equívoco próximo é o uso de beta-bloqueador apenas. O paciente não pode, hipótese alguma, ser tratado para hipertensão apenas com beta-bloqueador. Beta-bloqueador é droga de segunda linha. E ainda tem um detalhe, o atenolol aumenta a mortalidade. Se você, paciente, está sendo tratado apenas com atenolol para hipertensão, visite seu médico, porque era melhor você não estar tomando medicação. É isso que diz. Vocês podem procurar no UpToDate. Tem uma nota lá mostrando que tem um estudo que o atenolol aumentou a mortalidade. O uso apenas do atenolol. Não estou dizendo o atenolol e mais alguma coisa. Estou dizendo o uso do atenolol sozinho. O beta-bloqueador, quais beta-bloqueadores? Propanolol, atenolol, carvedilol. Eles podem, alguns mais, outros menos. Os colegas médicos vão entender, os cardioseletivos menos e os não cardioseletivos mais. Atrapalhar pacientes que são portadores de asma. Não devem ser prescritos para esses pacientes. Devem ser evitados. Porém, já no DPOC, no enfisema, ou na bronquite crônica, não asmática, ele não tem tanta interferência assim. É uma contraindicação relativa. Deve ser usado o carvedilol, bisoprolol, que são beta-bloqueadores cardioseletivos. Metoprolol, bisoprolol, carvedilol. Então, podem ser usados. Agora, na asma, já não é uma grande opção. Beta-bloqueadores também, como o caso do propanolol, eles induzem a disfunção erétil. Ou seja, se o paciente já sofre com isso, talvez não seja uma droga boa para ser usada. Os beta-bloqueadores também são ruins para pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica. Aqueles pacientes que fumaram, que têm aumento do colesterol e que têm lá uma artéria da perna com obstrução ou uma artéria de alguma outra parte do corpo com obstrução. Então, esse paciente vai se tornar mais sintomático com o uso do beta-bloqueador. Outra equívoco prescricional é o uso da hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico, para pacientes com gota, porque ele faz a uricosúria, ou seja, a eliminação do ácido úrico pela urina, o que pode desencadear crises de gota por oscilação do valor do ácido úrico. Outro equívoco prescricional é ter um paciente diabético que não está usando IECA ou BRA, ou enalapril, no caso do SUS, ou losartana. O que nós não podemos nunca é juntar os dois.
Os dois estão proscritos, não pode usar enalapril e losartano, que é um outro erro prescricional. Porém, todo diabético merece um enalapril, um captopril, se for de 8 em 8 horas, enalapril de 12 em 12, para proteger seu rim. Outro equívoco prescricional são baixas doses. A gente vê pacientes usando enalapril 5 mg uma vez ao dia, mais hidroclorotiazida, 25 mg, mais amlodipina 5 mg, mas o enalapril nem chegou na sua dose máxima. Então, tentar organizar para que a dose seja adequada para cada paciente. Outra coisa é a posologia. Captopril, por exemplo, só de 8 em 8 horas. Não dá para a gente usar uma vez ao dia. Já falei isso no vídeo anterior. Outra coisa é a gente usar medicações como o beta-bloqueador em casos de pacientes com depressão, porque são medicações que vão diminuir a velocidade do psique, vão diminuir, vão bloquear alguns neurotransmissores, os noradrenérgicos, e vão sim causar a alteração no sistema nervoso central, piorando um quadro de depressão. Outra coisa que eu gostaria de falar, lembra que eu falei que no paciente que tem problema arterial periférico não deve ser usado o beta-bloqueador? Agora, tem uma classe que é muito boa, que são os inibidores do canal de cálcio, que normalmente ajudam a diminuir os sintomas do paciente que tem isquemia em membros em circulação periférica. Outra coisa, o próprio inibidor do canal de cálcio, ele não é muito indicado para pacientes que têm insuficiência venosa crônica grave, porque ele vai piorar o edema desses pacientes. Eu acho que esse é um apanhado geral que pode te dar uma ajuda, pode dar uma ajuda a você como paciente, o colega como médico, de coisas que podem ser ajustadas, óbvio.